Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora, sou daqui do canal Casa 809, estou construindo uma casa de recursos próprios de 120 metros quadrados aproximadamente. Estamos em fase de acabamento. Hoje eu vou mostrar para vocês 12 coisas que ainda não estou morando na casa, mas me arrependi. Espero que sirva como exemplo para vocês, né? Cada pessoa tem um jeito de ver a vida, de viver, né, no dia a dia, mas às vezes uma dessas coisas pode ser útil para sua vida, para sua casa, para sua família, e que você não cometa os mesmos erros que eu cometi, tá bom? Nós já vamos para o nosso vídeo. Primeira coisa, começar sem ter dinheiro suficiente para terminar, ou até mesmo para contratar uma arquiteta simpática. Por quê? Na nossa experiência, eu contratei um engenheiro e ele se diz arquiteto, né? E também ele não via nada, assim, não pensou em nada, em algumas coisas. Por exemplo, você combina com, ele dizia, né, você combina com o pedreiro lá para fazer onde vai ser o ponto do filtro da água, o nicho do banheiro, como vai ser, o jeito, o tamanho, o ideal, o tamanho dos pisos também, que é a paginação. Ele não fez nada disso, podia dizer assim, ó, vai ser um projeto pago à parte, alguma coisa assim, né, mas não falou nada, não questionou. Bem no tempo da pandemia, depois fui lá e fiz um segundo projeto, porque o projeto que ele fez era muito pequitiquinho, muito pequenininho, algumas coisas assim, eu não gostei, né, por ser um arquiteto. Então por isso que eu disse, ser uma arquiteta simpática, porque de uma arquiteta que te entende, ela vai saber fazer as coisas minuciosamente, ela vai pensar em tudo, né, um arquiteto, tanto faz aqui uma mulher ou um homem, né, não estou dizendo gênero, mas estou falando assim, uma pessoa simpática, uma pessoa que realmente tem uma carisma, uma pessoa que se coloca no seu lugar, né, acho que é empatia, né, uma pessoa que sente a tua necessidade, sabe a necessidade, tem experiência, apesar que esse engenheiro, ele tem mais de 30 anos aqui na minha cidade, que eu saiba assim que eles falam, né, é bem conhecido, vai em vários lugares, até eu desistir do meu primeiro projeto também, além de ser pequenininho, né? Sobre a escada, era para ser uma casa de segundo pavimento, ia ser menor, claro, ia ser menor, mas ia ser assim, por baixo ia ser só um quarto, a sala, a cozinha, tudo integrado, um banheiro e a lavanderia, e a garagem. E aí a escada a gente ia fazer mais futuramente para fazer 2 quartos lá em cima, ou 2 suítes, né? O que ele fez? Simplesmente ele não projetou a escada e jogou. Depois veio com o seu pedreiro. Ai, não dá certo, não dá certo. Então eu me arrependi muito sobre isso. Então, como eu estava dizendo, começar sem ter dinheiro suficiente para terminar, porque também entra, além do engenheiro, o arquiteto, né, que ele pensa lá no futuro, como vai ser as coisas, você sai comprando as coisas aleatoriamente, às vezes por promoção, ou você vê lá na Shopee, ou você vai num lugar, e depois não combina as coisas. Por exemplo, eu comprei os espelhos, as tomadas, né, os espelhos, tudo na cor branca. E depois agora eu tô fazendo banheiro preto, outro banheiro dourado. Podia ter feito, né, deixado agora pra gente ter comprado, porque a gente não pensou antes, não viu a cor do piso, a gente saiu com um piso e chega lá na loja, não tem, compra outro piso, outro tamanho, por causa do valor, do orçamento. Então tudo isso, né, e outras coisas mais, assim, você compra por impulso, por causa de promoção. Eu comprei muito hipermeabilizante, que eu comprei errado, eu achei que era tipo uma massinha que você passa, que depois eu comprei um líquido, e comprei 9 potão de 18, ainda bem que eu vendi, só faltou um para vender. Tá até hoje aqui, um pote de 18 litros, e se eu tivesse uma pessoa eu doava, mas não tem ninguém, nem doação ninguém quer, porque não sabe, né, se coloca antes de um reboco, ou junto com as argamassa, e assim por diante, e se não souber fazer também esfarela tudo, então tem que ter bem certinho, fazer bem certinho, e as pessoas não compram esse, já compram aquele pinche, aquele preto. E então assim, eu me arrependi por falta de dinheiro, né, de contratar um arquiteto assim, que faça as coisas. Esse foi um dos arrependimentos, meu primeiro arrependimento. Então, meu segundo arrependimento, sem morar ainda na casa, foram as esquadrias pretas. Tá muito na moda as esquadrias pretas, mas pega um pó. Jesus! Primeiro também, antes de pegar o pó aí, foi a empresa que eu contratei. O rapaz foi muito simpático, correu atrás, falou muito bem, né? Só que, infelizmente, na hora de cumprir, ele não cumpriu nada do que ele falou, do que ele fez. Quase nada. No que eu me refiro, né? Vou deixar aqui mais especificado aqui. Ele falou, a primeira vez quando a gente fez o orçamento, ele falou que eu teria que pagar 60% e depois o restante quando entregar, montado lá na sua casa. Passou mais de 45 dias, ele não fez, e eu precisava para colocar o gesso e fazer a fiação primeiro, porque minha casa não é condomínio, é público, né? Se não cercar, o ladrão invade.
Então teria que colocar a esquadria, que é horrível. Se você morar assim, é horrível, gente, colocar primeiro, porque a esquadria, na verdade, é uma das últimas coisas, né, pra você colocar ali, ou antes da pintura, no máximo. Mas, infelizmente, a gente não tem esse recurso de ficar morando lá, não moramos no local, então, assim, para evitar que o pessoal roube, temos que fazer isso, né? Tivemos que fazer isso, não tivemos escolha nenhuma. E o rapaz disse pra mim que ele ia colocar de outro sistema, porque eu pedi trilho macarrão, né, macarrão, eu ia comprar pedra, fazer ali o trilho. Ele, não, deixa que eu vou fazer um outro sistema. Além dele me cobrar, ficar pedindo, eu tava falando uma coisa e esqueci, né, vou voltar um pouquinho. Ele me cobrou 60%, e depois de 45 dias, 50 dias, ele me cobrou mais uma porcentagem, que ele tinha que comprar o vidro, que ele tava sem dinheiro e não sei o que. Eu fiquei, meu Deus, aí fui olhar na internet, no Google, no Reclame Aqui, vi várias reclamações dessa empresa, e eu fiquei com a mão na cabeça, ai, acho que eu tomei um golpe. Por mais que eu fui atrás, vi, acho que eu tomei um golpe. E aí foi indicado, tá? Foi indicado também. Ai, meu Deus, e agora? Mas graças a Deus ele entregou. Não entregou da forma que eu esperava, imaginava. Paguei bem caro. Acho que paguei caro, né? Tem lugar que paga mais caro, tem outro lugar que eu vejo que é mais em conta, depende de cada região. Eu paguei 20.800 e era para fazer pelo menos o trilho macarrão na minha exigência. E outra coisa da minha exigência era para fazer aquela guarnição, aquele requadro em volta, porque eu acho muito lindo. Eu já fiz isso. Né, já escolhi a esquadria de alumínio para poder fazer isso, né? Se não tinha pegado o blindex, né, aquela outra lá que eu acho muito bonito, porque fica mais visual, mais limpinho. O pessoal diz que não tem vedação, que chove, entra água, depende do profissional, depende da forma do que é instalado, mas aqui na minha cidade tem muita gente que coloca isso, é mais, como dizer, né, na moda é mais utilizado. Então o pessoal tem muita prática para colocar isso, e aqui chove muito, então na verdade não entra água. É rara as casas, só se a pessoa que colocou mal feito, pagou muito barato, pegou qualquer um, né? Aí acontece essas coisas aqui, infelizmente. Mas a maioria são de responsabilidade, aqui tem responsável, eles colocam bem feitinho o tal do blindex, né, que é uma marca, mas assim pra você saber, né, que é só vidro assim, só bota uma moldurinha lá de alumínio ou ferro, não sei, e coloca esse vidro. Só que quando eu fiz o orçamento, não apareceu ninguém, né? Depois de muito tempo que veio uns orçamentos, que eu já tinha pago esse, e isso, o cara foi muito rápido, muito ligeiro, porque ele queria botar a mão na mufufa. Aí ele veio e colocou no meio ali dos vão, e eu também não gostei, porque eu queria esses dois. Então, na minha cabeça, ele disse que ia colocar, né, um outro trilho, ia fazer um trilho, e na minha cabeça era por cima, um stander, que eles falam, stander, não sei, é por cima. Porque ele falou que não precisava mais pedra, que o pessoal não usava mais pedra ali embaixo para fazer o tal do macarrão. E eu acreditei, confiei nele, a gente não especificou nada também no contrato, é isso que é ruim, tu não especifica nada no contrato. Eles fazem assim por cima, porque eles já estão com má intenção, eles vão fazer isso e pronto. E você tá achando que vão cumprir. E outra coisa que ele me prometeu, que eu pedi assim, um descontinho, porque eu paguei à vista. Ele disse assim, não, eu não vou te dar desconto, mas vou te dar um box preto, perfil preto até o teto. Até hoje, gente, até hoje eu não vi nada desse box aí, e é mentira lavada mesmo, e se bobear, eu que sou a ruim, eu que sou a chata, eu que não presto. Além dele descumprir tudo que ele fez, né, além de descumprir tudo que ele fez, depois ficou ligando, queria dinheiro, sempre queria dinheiro, não, mas tu não fez, não terminou, não colocou nada lá, não vou te dar dinheiro, eu já te dei 60%, depois fui lá e dei mais 3 mil. Né, ele queria um pouco mais, eu dei mais 3 mil, foram 12, 13, 14, 15 mil e uns quebrados. Que eu não lembro agora, acho que 15.548 reais, que eu dei a mais sem ter as coisas lá, né? Depois, claro, que com 3 mil, ele já tinha colocado só os quadros, mas sem os vidros, porque tinha que comprar os vidros. E assim, é uma empresa grande, uma empresa que tem 2, 3 lugares aqui no Brasil, e me enganando por que tem empresa, isso daí é pouquinho, 3 mil, o que é 3 mil, né? Então, depois queria dinheiro para pagar o funcionário, senão o funcionário, a mulher ia botar pra rua, não sei o que, que não ia morar mais dentro de casa. Que eu tenho a ver com o problema dos outros, né? Trabalha certinho e paga os seus funcionários. Eu não tenho dinheiro para bancar o povo, não sou governo, para ficar bancando o povo. Então, me arrependi, sabe? Achei ali, né, que ele ia colocar a pedra, ele disse que não era para fazer, que ia vir um sistema diferente, e eu acreditei. Essas foram as segundas coisas que eu me arrependo sem estar morando lá. Tá muito preto. Você olha aí nas imagens como que tá. Encheu aí de PU preto. Isso encarde, entra, pregna uma sujeira. Tá certo que eu ainda não passei, eu não tenho água lá para passar um jato, para lavar bem lavado, né? Não tô lavando, só passo um paninho no seco e às vezes um paninho molhado. Mas infelizmente vai ser triste. Para varrer vai ser triste também, que esse trilho horrível aí. Então, pessoal, a terceira coisa que eu me arrependo sem morar na minha casa ainda, a janela lá da frente.
Eu fiz uma janela grande com 6 assim, não sei dizer pra vocês. E 2 de abrir e 4 móvel, fixa, né? Mas eu acho que eu descobri que eu tenho claustrofobia. Acho que é assim, claustrofobia. Eu fico agoniado quando entro dentro da casa e só aquelas 2 janelas. Eu deveria de fazer mais as 2 abertas embaixo. Se você tem esse pavor, você vai sentir, se você fizer o tipo dessa janela aí. Eu vejo muita gente fazendo, eu me arrependi de ter feito assim. Eu podia ter feito lá aquelas cruzetinhas lá, mas devia de abrir assim. Que abrir ela por completo, né? Porque ela também não é tão grande, ela tem 2,30 de altura, eu acho que dava pra abrir. Mas, como diz, ó, é o money que manda, sai um pouquinho mais caro, né? Então eu me arrependo da janela não abrir pelo menos as 4 juntos. Só abre 2. Faltaria abrir mais as 2 abaixo também. Porque em cima já ficaria um pouquinho alto para mim. Se você fizer esse tipo de janela, pensa bem. A quarta coisa que eu me arrependo sem morar na minha casa foi a cor da soleira. Sim, eu escolhi a cor da soleira porque a marmoraria recomendou. Falou que aquela tipo de pedra ali que eu escolhi, que você vai ver aí nas imagens, era ideal para sol, chuva, principalmente aqui chove muito em Joinville, então eu queria muito para combinar com a esquadria. Acredito eu que também ia me arrepender de qualquer forma, porque preto pega muito pó, né, fica muito, a gente só limpar, né, só limpar, mas a gente vira escravo, né, qualquer hora ali que você olha assim, acabou de limpar, tu olha, já tem uma poeirinha. Eu queria muito o preto São Gabriel para combinar com a esquadria, já que eu escolhi a esquadria preta, né, que também foi para mim um erro, eu gostaria de ter escolhido a branca, né, daí seria tudo clarinho. Eu acho que tem que ser tudo clarinho pra mim. Não é fácil. É questão de gosto, aqui é só questão de gosto mesmo. Eu tenho que dar graças a Deus por tudo, né? Mas eu me arrependi por ter escolhido essa cor. Minha mãe dizia, vai, escolhe mais claro, entre cinza, né, ou branco. E eu fui lá e escolhi a esquadria preta e a pedra, escolhi essa cor de pedra aí também, que eu já esqueci o nome. Mas vou deixar aí na descrição o nome dessa pedra. Quinta. Eu me arrependi muito do telhado do lado da fachada. Sim, que ficou lá, ficou muito curto, ficou pitoquinho. Eu falei tanto pro meu esposo, pro meu sogro, não cortem. Eles ficaram com medo de envergar, porque eu queria entre 90 a 1 metro puxadinho ali aqui. Mas eles falaram, não, nós vamos fazer com 70, 80 centímetros. Eu falei, muito curto. Na casa dos meus pais é 90, 95 centímetros. É ideal, é padrão, fica mais bonito. Você vê o telhado, você vê ali, né, a parte colonial ali. E eles falaram que não. Aí foram lá e tosaram. Você vai ver aí nas imagens, vê se não tem razão, ficou curto. Do lado da garagem ficou certo, mas o lado de cá, eu não sei se tem algum recurso para fazer. Eu acho que teria que pagar um carpinteiro que entende mais para emendar bem certinho ali, fazer mais uma parte e puxar mais 2 telhas para cá. E na lateral também mais 2 telhas. Ficaria muito bonito se fizesse isso, né? Claro que se a pessoa não falar nada, a pessoa talvez olhe assim, parece que tá faltando alguma coisa, mas tá tudo bonito, perfeito, né? Porém, agora eu falando pra vocês vão sentir realmente a mesma coisa que eu sinto. E claro que aqui pessoalmente é diferente, né? A gente vê o vídeo, parece que fica tudo mais feinho. Pessoalmente tá mais bonito, né? Tem aquela presença, aquela energia. Mas é assim, nós vamos que vamos. Não quero falar muito, senão foi meu marido e meu sogro que fizeram, né? Senão eles vão ficar muito tristes. Sexta coisa que eu me arrependo sem ter morado ainda em casa, né? Na minha casa que eu tô fazendo. Centralizar as arandelas. Gente do céu, como é difícil perceber. Eu não sei se faz de propósito, não perceberam. Sabe, na hora eu notei, eu falei, né? Já foi, já tinha rebocado, só se quebrar tudo. Aí meu marido, não, deixa assim mesmo, ninguém vai notar. Noto sim. Veja aí nas imagens o que vocês acham. Se não nota. Tem umas que faz até assim, ó. Vamos ver, né? Eu já comprei tudo. A hora que for pra pintar e montar, eu vou ver se vai ficar legal. Eu não sei se fazem propósito, se são usadinhos ou sem noção. Não sei. Veja aí nas imagens, depois me diz se eu tô falando errado. Bem, mais um arrependimento em morar na casa. Sétimo. Não deixei um pedreiro lá emendar o muro, fazer o muro, né? Eu disse assim, não, agora a gente pode ser que o dinheiro não vai dar. E de fato não deu. Mas quem sabe ele tivesse puxado o muro das laterais, pelo menos as laterais, e ter feito lá atrás, eu já teria um muro, pelo menos, se não tivesse rebocado, pelo menos armado pra cima, né? Já ter crescido aí os tijolos, já ter levantado os tijolos.
Mas eu deixei pro meu esposo e isso vai demorar, vai virar novela. Tadinho também, eu considero sempre que ele trabalha no pesado, né? Chega 2h30 em casa, ele nem vem pra casa, vai direto pra lá. Até ele emagreceu 14 quilos, ele tá se esforçando muito, porque ele não acredita mais em ninguém pra poder fazer. Tem uns amigos nossos que queriam ajudar, fazer um mutirão, assim, a gente assava uma carne e vamos lá. Mas meu marido, não. Ah, se pago já ficou assim, imagina de graça. Ele tá ressabiado com medo de que falam, faz umas cacas, né? Mas eu me arrependo de não ter levantado o muro, que até fazer, eu sou muito ansiosa, eu já estou pensando fazer lá na frente, já estou fazendo as minhas pedras, pedra de gesso, pedra de argamassa para fazer fora, fazer lá dentro, porque está demorando muito e eu estou ansiosa para ver como que vai ficar, né? E, então às vezes estou fazendo ali, puxando os cavalos antes da carroça, então tem que deixar acontecer. Mas eu me arrependo de não ter deixado fazer o muro junto quando for levantada a casa, sabe? Me arrependo, sinceramente, muito. Pessoal, o oitavo arrependimento sem morar na casa foram não ter colocado em todas as janelas pingadeiras. Sim, eu não coloquei. Por quê? Foi caro? Não, era mais alguns R$200 só. Porque o rapaz da esquadria falou, não precisa, não estão mais colocando, eu vou colocar uma coisa porque você vai adorar. Você vai ver aí embaixo o que ele colocou. Ele enchia de PU preto, colocou lá não sei se não é alumínio não, porque ele é mole. Alumínio, ele é mais duro, né, por mais que seja fininho. Aquilo ali parece um plástico, assim, sei lá o que é aquilo. E não colocou pra fora, colocou corrente. Eu não sei se... Meu marido disse que tá certo a esquadria, colocou dentro do esquadro, né? Quem fez a parte ali do reboco foi o terceiro pedreiro, ele fez demais. Então, ficou fora do esquadro, né? E o rapaz também não fez um acabamento, agora eu tenho que ver um acabamento ali, porque eu não quero, não vai ficar aquela janela daquele jeito, não sei se eu vou lá cortar, se eu vou pintar aquela partezinha que sobrou, só na janela da Manu que ficou parecendo mais, né? O reboco ali por fora. Então eu pinto aqui dali e faço uma moldura em volta. Mas eu me arrependi de não ter colocado uma pingadeira, assim. Por enquanto, como não tem pintura, a gente não nota nada, né? Tem que estar pintado ali pra você ver se vai escorrer ali a água, a chuva, se bate ali, né? Eu me arrependi. Foram onde que eu não coloquei, foram a janela dos 2 quartos, né? A minha e da Manu, que eu não coloquei pingadeiras. Não coloquei, no caso, soleira lá nos fundos, da porta dos fundos. E nem da janela, da porta de correr ali do jardim de inverno. Foram esses 4 lugares que eu não coloquei a pingadeira. E depois também não coloquei a pingadeira dentro de casa, que seria lá na janela da cozinha. Mas daria, assim, questão do mármore ali que eu escolhi, né, no caso o granito, daria mais uns R$250 só, sabe? Não é muita coisa não. Ah, economizei 250? Não, podia ter colocado. Mesmo sendo aquela pedra ali pintadinha, devia ter colocado assim. Fui atrás do cara, acreditei, achei que dava, né? Cada um, sei lá. Eu me arrependo disso, sinceramente, muito. Não sei nem o que mais eu quis dizer. Olha aí nas imagens e você conclua pra mim, por favor, e deixa aí nos comentários. Vou deixar vários vídeos pra vocês aí assistirem, se você ainda não assistiu. E a gente tá em polpa lá fazendo, eu tô pintando dentro do possível, tá muito quente esses dias, mas eu tô indo lá pintar o meu teto, né, pra não bolorar. Falaram que era bom pintar o teto do gesso, pra não embolorar. Então eu tô dando a primeira de mão, depois eu vou dar a segunda. Aí se sobrar eu guardo pra o dia que for morar dar a terceira, porque ainda tem que colocar os spots, colocar as lâmpadas, o lustre, pendentes, furar aqui, furar ali. Então vão sujar, aí vem a terceira ou até quarta se for preciso, mas acho que não, só a terceira já tá bom. Só pra segurar bem ali, pra não dar muita infiltração. Mas me arrependi, gente, me arrependi sinceramente. Então, a nona coisa que eu me arrependi sem estar morando naquela casa foram não fazer a escada fora. Isso, a gente não fez a escada e eu não consigo subir. Daí meu marido fez aquela escada assim de aquelas madeiras que tem lá, sobra de madeira. Fez 2, na verdade. Fez uma com madeira. Esqueci o nome daquela madeira, gente. Madeira ali pra fazer escacharias. Uma madeira bem podre. Bem, como ele tem 100 e poucos quilos, ele consegue subir. Eu tenho 60 quilos, mas eu tenho um medo, eu tremo, eu não consigo subir. E eu até comprei uma escada ali, marinheiro, mas ele só vai colocar depois que pintar. Eu até concordei com isso, né? Tá certo? Senão vai pintar tudo a escada preta. Então ele vai colocar depois que pintarem. Talvez a gente até faça um revestimento para subir ali, para também como ela é grudada na parede, para ela não, a gente subir e não sujar, né, a parede com tanta frequência. Vamos ver o que a gente vai fazer ali. Mas eu me arrependo por não ter feito uma escada, não ter projetado, colocado ali as barras de ferro, para poder fazer uma escada, para poder subir, para levar as coisas lá para cima, que tem bastante coisa, tem bastante espaço lá em cima. Me arrependi, sinceramente. Deixa aí nas imagens para ver
que eu tô falando, né? O que o meu marido fez? Daí fez outra escada lá como que é o nome daquilo também? Esqueci. Esqueci o nome dos pau. Esqueci. Ai. Tô esquecendo muito. Ai, de ficar ali pra segurar a laje, né? Ele fez aquilo ali, meu Deus, não tem coragem. Não, balança tudo, gente, não tem coragem. Balança, às vezes vem pra trás, não, o maior perigo, aquilo ali, o maior perigo. Eu tenho medo, eu tenho medo. Não o medo de morrer, mas o medo de ficar quebrada. É perigoso. Muito perigoso. Então, e a décima, já emendando aqui, a décima coisa que eu me arrependo é ter feito nos banheiros. Forro de gesso, sim, eu me arrependo. Até na época, ali o pessoal do gesso me apresentou uma chapa verde, né, que era ideal. Daí o rapaz falou mesmo, ele apresentou, ele falou assim, olha, isso não é garantia de nada, porque Joinville é úmido pra caramba, muito úmido, não segura. Segura um pouquinho, mas não é tanto assim, você investe e não é tanto. Era mais uns R$700 de investimento só num banheiro, né, para cada banheiro dava isso, mais ou menos. Mas se quiser a gente faz, sem problema nenhum. Só vou avisar porque só pra depois não ficar dizendo, né? Ele falou, foi muito sincero. Aí eu falei assim, não, faz normal. Mas eu me arrependo, assim, deveria ter feito o quê? Rebocado. Teria rebocado, só que, meu Deus, um trabalho, né? Pra gente achar pedreiro pra rebocar as paredes, imagina o teto, que nojeira que ia dar. Que trabalho, sei lá, mais o que, né? Ter feito isso e botado uma sanquinha de gesso, assim, em volta, né? Podia ter feito isso. Né? E estaria... a gente faz o forro de gesso por causa das iluminações, né? Onde a gente vai colocar o LED e tal, mas sei lá, deixava lá uma central pequena lá no banheiro e a outra e trabalhava embaixo com os nichos, né, atrás do espelho, fazia o jogo de luz. Pensa bem a hora que for fazer, porque eu ainda não vi o mofo ainda, né, mas eu acredito que já estou me arrependendo, porque eu deveria ter feito o que era para ter feito, né, o reboco, porque ali você pode lavar, e o forro de gesso, o gesso não pode ver água, né? E você vai passar depois ali água sanitária, coisa assim, eu não sei, vai manchar tudo, vai ficar amarelão, você vai pintar, vai dar uma lambança, ainda mais banheiro que é horrível, né? Tudo apertadinho, depois botar uma escada e tal. Eu me arrependo, só de pensar no futuro, tô pensando no futuro, já tô me arrependendo, então, sei lá. Mas vou deixar nas imagens aí, agora tá bonito, né? No banheiro, que já tá pronto, eu pintei já 3 vezes, dei 3 de mão. Eu pintei tinta epóxi branca e antes eu passei um impermeabilizante próprio para gesso. No banheiro social eu fiz 2 de mão e passei também um impermeabilizante e passei tinta epóxi branca. Espero que segure essa tinta epóxi, mas vou passar mais uma de mão assim que o meu marido terminar ali o banheiro, que ele já está quase nos finais, vai ficar só os rejuntos para os finais, porque daí a gente rejunta tudo, né? E vamos deixar para o final rejunto. Outra coisa que eu me arrependo, que é a 11ª janela do quarto da Manu e a janela da lavanderia ficarem muito alto. Quando eu vi, o pedreiro já tinha feito ali o contraverga e a verga, já não dava mais para desmanchar. Infelizmente a cada ali não deu. Ele disse que seguiu o projeto e eu não observei no projeto. Tá 1,15 m, 1,20 m, eu acho. Muito alto para minha altura. Eu queria assim, que tivesse uns 80 a 90 centímetros. Né? Como eu já disse, eu sou claustrofóbica. Tá alto, tá mais ou menos assim que eu vejo assim, ó. Aí pra minha menina bater na cabeça dela. Então eu deveria ser um pouquinho mais baixa, assim. Ainda vem ali, fiz o da lavanderia, não, mas do quarto da Manu ainda a gente colocou aquela persianas, né? Embutida. Aí aqui dali já comeu um bom espaço, a janela ficou pequena, muito pequena ali. No dia de chuva fica bem escuro ali aquele quarto. Eu me arrependi disso. A janela fica pequena. E a última coisa que não é tão importante, mas também eu me arrependo, né, para fechar com chave de ouro, é a casa ter ficado no modo geral, grande demais. A gente vai envelhecendo, que é uma casa pequenininha, né? Eu fiz casa grande demais e 2 quartos só. Ali, ó, pelos 120 metros quadrados, era para ter 3 a 4 quartos, né, um pouco menores, mas eu me arrependi. Então, gente, esse é o nosso grande arrependimento, que fica como exemplo para você pensar muito, né? E se você curtiu esse vídeo, curte, deixa no comentário. Até a próxima, tchau!